Olá, me chamo Daralins Borges Macedo, sou graduanda em zootecnia e vou apresentar o meu trabalho de PIBIC intitulado Sistemática Molecular de Salminas Brasilienses baseada em marcadores microsatélites, trabalho orientado pela professora doutora Marília Daniele Nunes Rodrigues. Inicialmente, é importante entendermos que os neotrópicos, regiões que correspondem às Américas do Sul e Central, abrigam maior diversidade de espécies de peixe de água doce do mundo, correspondendo a aproximadamente 6.200 espécies descritas atualmente. No entanto, espécies de peixe migratórios estão mais suscetíveis à fragilidade de conservação, como a Salminas brasiliensis, que atualmente é produzida em cativeiro para fins de reposição de estoques naturais. E recentemente a espécie estava em estado de vulnerabilidade nas bacias do Rio Paraná e do Rio da Prata. E em relação a isso, pensando na eficiência de técnicas de conservação e manejo de espécies, os marcadores microsatélites são excelentes ferramentas muito utilizadas para investigações populacionais de cunho filogenético e rastreabilidade. Assim, o presente trabalho objetivou avaliar as relações genéticas entre salminas brasilienses e diferentes espécies de peixe com base em marcadores microsatélites, tendo como objetivos específicos desenvolver marcadores microsatélites a partir do genoma de salminas brasilienses, realizar PCR in silico para testar esses marcadores escolhidos e construir árvores filogenéticas baseadas em marcadores microsatélites compartilhados entre a espécie salminas brasilienses e outras espécies de peixe. Para isso, em estudos anteriores, sequências genômicas foram obtidas por meio de sequenciamento de nova geração e devidamente processadas. E no estudo atual, foi realizada busca de marcadores microsatélites utilizando o programa MISA com os parâmetros de 1 a 6 motivos de repetição, ou seja, de mono a hexa, e com um máximo de 10 bases, interrompendo 2 marcadores microsatélites e número mínimo de repetições para cada motif correspondendo a mononucleotídeos, número mínimo de 10 repetições, dinucleotídeos, número mínimo de 5, tri, 4 repetições, tetra, 3 repetições, penta, 2 repetições e hexa, 2 repetições também. E em relação aos resultados, ao todo obteve-se 56.893 marcadores microsatélites, das quais a classe de pentanucleotídeos foi predominante, correspondendo a 63,7%, tendo como menor porcentagem marcadores da classe de mononucleotídeos com apenas 0,2%, e seguida de dinucleotídeos com 0,4%. E os motivos mais frequentes foram da classe de nucleotídeos, sendo AG e TG, correspondendo aos 2 a 28 repetições cada. Esse padrão de distribuição de marcadores microsatélites, sendo de penta, hexa, tetra, tri, di e mono, ele difere totalmente do que é comumente encontrado para peixe, que comumente inicia-se de dinucleotídeos e tetranucleotídeos como motivos mais frequentes. Então, essa diferença de padrão de distribuição pode ter ocorrido de forma aleatória ou representar pressão de seleção do ambiente para a espécie Salminas brasiliensis. E em relação a outros parâmetros encontrados, o comprimento total das sequências examinadas foi 3.389.264, o número total de SSRs, e o comprimento total do SSR por pares de base foi de 300.908, a abundância relativa de 146.155, densidade relativa de 773.017, consideravelmente alta. E em relação às árvores filogenéticas, não foram encontrados marcadores potencialmente amplificáveis, os quais foram selecionados manualmente e testados. Sendo assim, não foi possível a geração de árvores filogenéticas e, consequentemente, análise de relação de ancestralidade de salminas brasilienses e outras espécies de peixe. Conclui-se, assim, que a estratégia de sequenciamento utilizada é necessária e eficiente, proporcionando, assim, um recurso de pesquisa essencial para a exploração da espécie salminas brasilienses, uma vez que permitiu a ampla identificação de marcadores moleculares ao longo do genoma da espécie e a identificação de diferentes padrões de distribuição de motivos de microsatélites, permitindo a inferência e a relação a eventos ambientais.
portanto, contribuindo como eficiente ferramenta para a exploração de recursos genéticos e aplicações em programas de conservação e melhoramento genético. Algumas referências utilizadas. Os meus agradecimentos à Universidade Federal Rural da Amazônia, às pró-reitorias de pesquisa, ensino e extensão, ao Governo do Estado do Pará, ao CNPq e o Programa de Iniciação Científica. E assim encerro minha apresentação. Muito obrigada.